Sinto que este é o momento de me dirigir a vós. Naturalmente, sobre um assunto que tem suscitado a atenção da opinião pública nacional e, em particular, animado o debate político. Refiro-me à polémica em torno de algumas situações bem identificadas na gestão da Presidência da República. Esta minha comunicação é feita com as mesmas marcas, sempre presentes em todo o meu relacionamento com a nação cabo-verdiana, com humildade, com franqueza, com lealdade, olhos nos olhos. Penso que estamos num momento que exige serenidade e discernimento para que se possa entender todos os dados do problema, todos os dados e, em consequência, fazer o que deve ser feito. Nesta nossa sociedade pequena e de interconhecimento, por via de regra, julgamos e condenamos com rapidez, sem dominar todos os dados, e no caso concreto, sob o efeito de uma intensa campanha de politização, de procura de ganhos para agendas não declaradas e, pior ainda, de diabolização de pessoas e tentativas de assassinato de caráter. Obviamente, percebo as motivações dos pronunciamentos no quadro da luta política e do livre exercício da cidadania e da liberdade de expressão, mas é sempre bom recordar os limites impostos pelo respeito devido ao bom nome e à dignidade das pessoas, de todas as pessoas, de cada pessoa. Em dezembro de 2023 tive o ensejo de me dirigir à nação, pouco depois de se ter desencadeado toda a polémica acerca das subvenções à senhora Primeira-Dama. Pude então referir que, no nosso entendimento, era mais saudável, do ponto de vista ético, que a cidadã Débora Catiza Carvalho se desvinculasse da empresa onde até então trabalhara e assumisse a tempo inteiro a condição de primeira-dama, ficando, pois, à vontade para, abro aspas, o decorrente volume de compromissos no âmbito de uma agenda social e de representação institucional que queríamos fosse intensa. Assim, antecipávamos, e assim de facto tem sido, como aliás a sociedade tem podido acompanhar e avaliar. Seria, por conseguinte, mais adequado que o exercício da condição de primeira-dama acontecesse a tempo inteiro. Seria, enfim, mais benéfico para a presidência da República e mais leal para com a empresa, fecho aspas, as cabo-verdianas e os cabo-verdianos. Ao iniciar funções na presidência da República a tempo inteiro, à senhora Primeira-Dama foram processadas remunerações equivalentes às que oferia até então na empresa onde trabalhava. Perante os questionamentos levantados e a celeuma gerada na sociedade, nessa minha comunicação de dezembro de 2023, anunciei a suspensão, com efeitos imediatos, do processamento dessas remunerações e outras regalias asseguradas à primeira-dama, como seja o direito a transporte e a segurança, bem como anunciei que iríamos pedir o pronunciamento do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral de Finanças. Meses envolvidos e no termo de todo o trabalho realizado, naturalmente com toda a colaboração dos serviços da Presidência da República, já está produzido o relatório da Inspeção Administrativa e Financeira à Presidência da República,
República, levado a cabo pela Inspeção-Geral de Finanças. A própria Inspeção-Geral de Finanças remeteu esse relatório ao Tribunal de Contas. Como é natural, li atentamente esse relatório, os dados nele apurados, as ponderações feitas, assim como as recomendações produzidas. Da mesma forma, pude apreciar o comunicado emitido pelo Conselho de Administração da Presidência da República, na sequência da reação da sociedade a esse relatório e a consequente necessidade de clarificar algumas questões perante um crescente de aproveitamento político desse documento e de desinformação visando passar a ideia de que a Presidência da República estaria mergulhada em escândalos financeiros ou de má gestão. Há um ponto que desejo sublinhar, e é o seguinte: nas ações da Presidência da República não houve, em momento algum, e nem poderia ter havido, nenhum laivo de má-fé, desejo de ludibriar, muito menos o propósito de produzir benefícios injustificados para si ou para terceiros. Concretamente, no que se refere à definição das compensações à senhora Primeira-Dama, tudo foi feito com transparência e no convencimento de que, no âmbito da lealdade e cooperação institucionais, o necessário e completo quadro legal seria produzido com celeridade. Neste sentido, todas as articulações foram feitas. Foi elaborada e submetida uma proposta de nova lei orgânica, bem como foram criadas as condições necessárias no plano orçamental. Acredito que, a esta altura, todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos já perceberam o que é que aconteceu e, sobretudo, o que é que não aconteceu. Queira-se ou não, estamos perante uma nódoa na história do relacionamento sem rugas que deve existir entre os órgãos de soberania e, em particular, da cooperação e lealdade institucionais que favoreçam o bom desempenho de cada um deles. Houve falhas do lado da Presidência da República? Seguramente que sim. Com toda a humildade, as reconheço perante a nação cabo-verdiana. Não deveria ter sido assim. Não voltará a ser assim. É fundamental que o vínculo de confiança entre a nação e a sua mais alta instância permaneça sem quaisquer motivos para sobressaltos. O meu empenho nesse sentido é total. No quadro desta comunicação com as cabo-verdianas e os cabo-verdianos, desejo ainda transmitir que a senhora Primeira-Dama já iniciou funções numa outra empresa nacional. Alguém que sempre trabalhou e subiu a pulso na sua carreira profissional mediante concurso. Não se pode legitimamente pedir que esteja sem rendimentos próprios e sem segurança social. Ela continua, todavia, comprometida com os vários encargos decorrentes da condição de Primeira-Dama e estará a cumpri-los com as limitações que, obviamente, decorrem das suas novas obrigações laborais. Outro sim, quero informar que, conforme tinha anunciado na minha comunicação de dezembro de 2023, e antes mesmo do pronunciamento dos tribunais, já foi feita a devolução na íntegra aos cofres do Estado do montante recebido a título de remunerações à senhora Primeira-Dama. No concernente às demais questões que
tem estado sob escrutínio, importa aguardar serenamente pelo pronunciamento do Tribunal de Contas. Na sequência disso, com certeza, serão tomadas as medidas que tiverem de ser tomadas. Muito obrigado. Agradecemos.